no livro de Atos. Nós chegamos no capítulo 9 e agora nós vamos ver, a conversão de Saulo, E antes, eu já queria até dividir com vocês que, na verdade, não tem nenhum mistério assim espiritual. Ah, Saulo virou Paulo. Na verdade, Saulo é o nome hebraico e Paulo é o nome latino, Porque Paulo, ele era um judeu, mas ele também tinha cidadania romana, por direito de nascimento na cidade que ele nasceu, Paulo vem de um berço conhecido no meio político dos romanos e conhecido no meio religioso, no meio dos judeus, Paulo era um judeu da tribo de Benjamim, ele mesmo diz que ele era zeloso na lei, fariseu dos fariseus, Ele pertencia à ala mais radical do judaísmo, que era o partido dos fariseus, como nós já falamos também, que não era só um partido religioso, era também um partido político, Até mesmo mais político do que religioso, E sabe o que é muito interessante aqui, irmãos? A gente vai continuar aprendendo sobre a soberania de Deus, sobre o poder de Deus. Quando Deus quer, quando Deus determina, as coisas acontecem. E sabe o que a gente está vendo? Uma ilustração da velha religião perseguidora se transformando na nova religião que Cristo instituiu, que se tornou perseguida. A gente vai ver que Paulo, de perseguidor, vai se tornar uma pessoa que vai ser perseguida, E nisso tudo aqui que a gente for conversando versículo por versículo, nós vamos vendo a soberania de Deus, Então, na terça-feira agora, nós terminamos o capítulo 8, Que nós vimos Filipe e aquele encontro com o eunuco, O evangelho espalhando, O evangelho chegou em Samaria, capítulo 8, o evangelho andando para a África, para a Etiópia, o evangelho andando depois com Filipe para Cesareia e o evangelho se espalhando. Aí nós vamos chegar no versículo 1 do capítulo 9. E a palavra do Senhor diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Olha quem era Paulo, Vamos tratar ele como Paulo aqui, não vamos mais tratar como Saulo, não. Olha quem era Paulo, um homem que respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor Jesus. E o sentido aqui, dessas palavras aqui, essa formação no grego, não tem um animal feroz, Quando um cachorro, quando ele está ali, raivoso, sabe? Com vontade de o que ele pegar, machucar, destroçar, Era esse sentimento que Paulo tinha em relação aos cristãos. Paulo, ele nutria um ódio gigantesco contra o Senhor Jesus Cristo, E aí ele está dizendo que ele, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ele se dirige ao sumo sacerdote. E olha o pedido dele ao sumo sacerdote em Jerusalém. Lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tá vendo que esse caminho aí está com C maiúsculo? Era a maneira que na época eles tratavam as pessoas que eram seguidores de Cristo, Porque a gente vai ver que no capítulo 13, a gente vai ver eles se referindo aos discípulos como igreja, Os judeus se referindo de forma como cristãos, como mini-cristos, E até aqui a gente está vendo eles se retratando a eles como pessoas do caminho. E olha o desejo de Paulo. Por quê? O que aconteceu? Lembra lá atrás? Perseguição. O povo foi disperso. Só os apóstolos permaneceram em Jerusalém, gozando de certa tranquilidade, de certa paz. Mas o restante, os judeus helenistas, começaram a ser espalhados. A gente viu Estevão morrendo, Paulo consentindo na morte de Estevão. Eu queria que você já começasse a guardar uma coisa aqui, para a gente poder ver essa obra maravilhosa que está acontecendo na vida de Paulo. Sabe o que está acontecendo? Paulo, ele tinha noção, ele já sabia quem era o Senhor Jesus Cristo. Ele conhecia a mensagem do Evangelho.
Mas só que, a gente já conversou várias vezes aqui sobre isso, em alguns o evangelho traz gozo, traz alegria plena, traz salvação. Em outros o coração vai se tornando mais duro, a pessoa vai se tornando mais amarga com relação ao evangelho, com relação à palavra de Deus. Mas só que a gente precisa entender isso. Paulo é alguém que já está tendo contato com a palavra de Deus. E eu fico imaginando como que deveria ser a mente de Paulo. Ele consentindo na morte de Estevão, ele, vamos dizer assim, incentivando as pessoas a apedrejarem Estevão e ver Estevão orando. Senhor, como Jesus orou na cruz, eles não sabem o que fazem. Perdoa-os. Ajude-os. Leve perdão a esses homens. E Estevão orou por Paulo ali naquele momento. Paulo estava presenciando a oração de Estevão em favor dele. Mas só que Paulo é esse homem que está duro. E ele queria matar os discípulos de Cristo. Ele respirava ameaças e morte. Tanto homem como mulheres. E os levasse presos para Jerusalém. Sabia que esse caminho de Damasco para Jerusalém, essa viagem era 230 quilômetros. Paulo desejava ir para Damasco, pegar esses cristãos que foram espalhados e que estavam pregando o evangelho em Damasco, porque Damasco tinha muitas sinagogas, Damasco era uma cidade proeminente naquela época, uma cidade importante ali no Império Romano naquela região, na Síria, e Paulo queria que prendê-los e vir trazendo eles para Jerusalém, e encerrando eles na prisão com o objetivo de que eles morressem, de que fossem mortos, né? De que fossem assassinados. E aí seguia o versículo 3. Enquanto seguia pelo caminho, olha que interessante, o padrão que a gente vê desde o princípio, vê desde Gênesis. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Aí fica a grande pergunta, irmãos, foi Paulo que foi para Cristo ou Cristo que veio para Paulo? Desde o início, lá no Gênesis, lá no Éden, o homem pecou. Aí o homem que se volta arrependido para Deus, ou é Deus que vem atrás do homem para poder restaurá-lo? O homem se escondeu no Gênesis. E quem que está vindo aqui mudar a vida de Paulo? Irmãos, se o Senhor Jesus não chegasse no caminho de Damasco, quem seria Paulo? Um assassino. Um homem amargurado, raivoso, não entendendo nada da religião, não entendendo nada de Deus. Um homem tão estudado, tão mergulhado no conhecimento, porque Paulo ele foi instruído por Gamaliel. Um dos mestres muito famoso em Jerusalém, um mestre muito proeminente. Paulo conhecia da alta filosofia, desfrutava da alta filosofia dos gregos, lá na cidade lá da onde ele vem, Tarso. Então, Paulo estava cego. Estava cheio de conhecimento da letra. E é bom conhecer a palavra, é bom mergulhar, mas nós precisamos conhecê-la no poder do Espírito. Tantos homens, aí o próprio Jô Soares falava, que ele já tinha lido a Bíblia diversas vezes, mas aquilo não fazia sentido para ele. Porque quem faz isso ter sentido? Para ele era só um livro, uma literatura, um livro como qualquer outro livro de uma biblioteca. Mas só que para a gente não é apenas um livro, é a palavra de Deus, é o próprio Deus vivo. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Isso é uma informação importante também. Elevo meus olhos para os montes. E da onde que vem o meu socorro? Da onde, irmãos? Do céu. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem daquele que criou os céus. Né? Então, aí continua dizendo o texto. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia. Lembra que o texto que nós pregamos em Filipenses domingo passado, ele escrevendo aos Filipenses? Que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o que está acontecendo aqui, ó. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia:
Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou o quê? Como é que está aí na Bíblia de vocês? Senhor. Todo joelho se dobra e toda língua confessa. Então aquilo que Paulo escreveu aos Filipenses se cumpre aqui na vida dele nesse momento. Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas eu vim mudar a sua sorte. Éramos nós, irmãos. São nossas crianças, quando ainda não se dobraram ao senhorio de Cristo completamente. É os homens aí fora que ainda não se dobraram ao Senhor Jesus completamente. Somos nós. Então, não somos nós quem encontramos a Cristo. Nós somos encontrados por Jesus. A nossa alegria, a nossa dádiva é essa. Esse é o nosso grande presente, essa é a graça. Não há esforço da nossa parte. Ele escolheu vir até a gente. Ele escolheu salvar Paulo. E aqui a gente está vendo que o Senhor não chamou Paulo de acordo com aquilo que ele viu em Paulo. Pelo contrário, se ele fosse esperar eleger Paulo, eu quero ver alguma condição que Paulo vai me atrair. Pelo contrário, Paulo estava matando os seguidores de Jesus. Ele elegeu Paulo de forma incondicional. E agora me diz, o Senhor tinha um plano na vida de Paulo. Paulo falou: não, Senhor, eu não quero. Olha o que vai acontecer. E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. E é isso que acontece. Os homens que viajavam com Paulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não viam ninguém. Por quê? Porque o Senhor veio para Paulo naquele momento. Ele não veio para os outros homens. Ele é Senhor. Ele tem os seus propósitos. A gente não entende muitas vezes, mas Ele é Senhor. Ele é soberano. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. O que aconteceu com Paulo? Ele entrou numa cegueira física. Aquele que estava cego espiritualmente, aquele que estava com a sua alma, obscura, aquele que só respirava ameaças e morte. O Senhor parou ele e trouxe uma cegueira a ele, uma cegueira física, para que a partir daí ele pudesse enxergar o que é realmente necessário enxergar. E aí o texto diz: e guiando-o pela mão, levaram ele para Damasco. Esteve 3 dias sem beber, sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. O que a gente está vendo? Paulo entrando num momento de jejum. Paulo entrando num momento de separação. E a gente vai ver aqui que agora ele começa a ir para as práticas espirituais e o texto vai seguindo. E outra coisa, quero repetir isso, teve resistência da parte de Paulo? O Senhor deu uma ordem a ele: levante-se e ande. O Senhor tinha uma missão na vida dele, já tinha um plano decretado na vida dele. Levante-se e ande. E ele foi. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui. Irmãos, essa deve ser uma disposição de qualquer cristão. De qualquer cristão. Mas só que, na verdade, a gente está esperando ouvir essa voz, de repente, sobrenatural de Deus. Mas nós estamos ouvindo todos os dias a voz sobrenatural de Deus. Amém, irmãos? Ou melhor, ela está disponível a todo cristão todos os dias. Amém? Aonde? Na palavra. Está aqui, ó. Boa tarde, meus irmãos, paz. Está aqui, ó. O Senhor, nosso Deus, nos intimando diariamente. Nos convocando diariamente. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá-se à rua que chama direita. E na casa de Judas procure um homem de Tarso, chamado Paulo.
Olha o que o Senhor diz a respeito de Paulo. Ele está o quê, irmãos? Aí no texto bíblico diz o quê? Ele está orando. O Senhor Jesus chega na vida de Paulo. O que está acontecendo com Paulo? Paulo está buscando jejum. Paulo agora, ele está orando. E ele disse, ele está orando. A gente está no capítulo 10 de Atos, capítulo 9, versículo 12. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Olha o que o Senhor está fazendo. Pegou um assassino de cristãos, pegou um homem que odiava as pessoas do caminho e está convertendo a vida desse homem, está transformando a história desse homem. E repetindo, Cristo veio para Paulo, não foi Paulo que foi para Cristo, Cristo veio para Paulo. E é o que o Senhor está fazendo. Todos os dias, salvando homens e mulheres, atraindo homens e mulheres até Ele, através da sua palavra, no poder do seu Santo Espírito. E ele disse para Ananias que Paulo estava orando e que Paulo tinha recebido uma visão do Senhor, que Ananias iria até ele. Olha o que Ananias responde, versículo 13. Senhor, de muitas pessoas tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E a igreja, que já estava se reunindo, ela tinha medo de Paulo. A gente vê em outras cartas, aqui em Atos, Paulo escrevendo aos Gálatas, escrevendo aos Coríntios, ele dá um pouco da deixa do que ele era enquanto perseguidor de cristãos. Paulo, ele praticava tortura para que as pessoas negassem o nome de Cristo. Ele não só se satisfazia em pegar as pessoas, prendê-las, e matá-las. Ele tinha prazer em torturar essas pessoas, esses cristãos que eram presos. Para quê? Nega o nome de Cristo. Nega o nome de Cristo. Para que debaixo de tortura as pessoas negassem o nome de Cristo. E é o que Ananias está falando para o Senhor. Senhor, a gente está ouvindo de muita gente sobre quem ele é. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Isso se cumpriu, não se cumpriu, irmãos? Paulo pregou de casa em casa, no templo, na praia, pregou no aerópago, pregou em diversos locais, nas prisões. Paulo pregou em diversos locais. E é isso que o Senhor falou. Lembra quando Paulo foi apresentado diante de reis? Que ele pregava o evangelho. Ele foi levado diante dos gentios. O maior plantador de igrejas da história é esse homem. Olha o que Deus fez. Tirou um homem da condição de perseguidor, coloca Paulo numa condição de quem passa a ser perseguido, pegou um grande representante do judaísmo, transformou o cara num grande representante do cristianismo. Um exemplo, somos nós aqui, 2000 anos depois disso tudo, estamos aqui, estudando uma carta que foi um texto, que foi escrito por Lucas, uma carta, mas narrada por Paulo para Lucas. Domingo nós pregamos um texto de Paulo, claro, não dando glória a ele, tudo ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo, mas olha o que Deus fez na vida desse homem. Toda semana, todo dia, não tem ninguém que não esteja estudando a carta dele. Sabia que a carta, que segundo dados, mais leva pessoas à conversão? A carta de Paulo aos Romanos. Os textos que ali estão. E sabe o que é interessante? O Senhor esperou para salvar Paulo num culto de domingo à noite? Salvou Paulo numa estrada, irmãos.
O homem indo matar cristãos, cheio de raiva, enfurecido contra os cristãos. O Senhor parou ele no meio do caminho, no meio da estrada, apareceu para ele e fez a obra na vida dele. Então o Senhor, irmão, ele salva, ele faz a obra onde ele estiver. Nós só precisamos estar igual a quem? Ananias. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Nós precisamos estar nessa condição, nessa disposição. Versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias, perdão, eu já pulei isso daí. Ah, tá. 16. Olha o que o Senhor disse a Ananias. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto que ele deve... O que, irmãos? Como é que está aí na Bíblia de vocês? Padecer. Sofrer. Pelo meu nome. E aí, é o que a gente vê, tá vendo? Esse é o chamado, irmãos. Seguir a Cristo é maravilhoso, é cheio de alegria. Mas isso não significa ausência de sofrimento. Pelo contrário, é confirmação de sofrimento. E qual é o primeiro sofrimento? É contra a gente. É a nossa luta diária contra nós mesmos. Aí depois vem o sofrimento. De lutar contra esse mundo que odeia o Senhor. De lutar contra tudo que odeia o nome do Senhor. Boa tarde, irmã. De tudo que odeia o nome do Senhor. Né? Esse é o sofrimento, né, do cristão. E sofrer por amor ao nome dele. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Paulo, dizendo: Paulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá me enviou para que você volte a ver e fique cheio de quê, irmãos? Do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Paulo umas coisas parecidas como escamas e ele voltou a ver. A seguir-se, levantou e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Né? Então a gente está vendo, aquele que crê, ele caminha para o processo natural de quê? Do batismo, de ser batizado. E aí o texto vai seguindo. O Senhor tirou a visão física de Paulo e agora está dando a ele uma visão espiritual. Está permitindo ele enxergar o que se deve enxergar. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. A paz, boa tarde. E logo nas sinagogas proclamava... Quem que ele proclamava, irmãos? Jesus. Nós estamos em Atos, capítulo 9... no versículo 18, perdão, no versículo 20, afirmando que ele é o Filho de Deus. Olha o processo de conversão de Saulo. O Senhor muda a sorte dele. O Senhor foi até ele não foi ao Senhor, o Senhor foi a Paulo. Está mudando, transformando a vida dele. Aí o texto disse que Paulo jejuou. Aí Ananias foi até a casa de Paulo, onde Paulo estava, na rua direita, e encontrou Paulo orando. Depois orou para que ele ficasse cheio do Espírito Santo. E qual era a pregação de Paulo? Jesus. Jesus. Não tinha uma novidade na pregação. Jesus. Tudo apontando para o Filho de Deus, para aquele que é o caminho, aquele que é a verdade e aquele que é a vida. E o que acontece no versículo 21? Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém? Irmãos, olha a palavra. Olha como que Paulo... E sabe o que é interessante? É o próprio Paulo narrando para Lucas. Né? E Lucas fez questão de registrar essa palavra a respeito de Paulo. Não é este o que exterminava em Jerusalém? Olha quem era Paulo entre os cristãos. Um exterminador do presente lá na época, né? E sabe o que é interessante? Outra coisa, que quando eu estava estudando isso daqui, meditando sobre isso. Irmãos, a gente está estudando Atos, né? A gente está vendo a descida do Espírito Santo e o início da igreja. A gente está vendo a primeira igreja sendo plantada em Jerusalém.
Aí chegamos no capítulo 6, 7, a igreja começa a caminhar, sair dos muros de Jerusalém. Está indo para Samaria, aí já tem um etíope que foi para a África, já tem Filipe indo para Cesareia, e o evangelho está se espalhando. A gente viu que a oposição do diabo contra a igreja começou como perseguição, encerrando os discípulos na prisão. Depois, através de Ananias e Safira, ele começou a trazer o problema para dentro da igreja, tentando aminar a igreja de dentro. Aí depois a gente viu o caso aqui de Simão, o mágico, ele tentando também minar a igreja por dentro, porque Simão chega a ser batizado. Então a gente vê que Satanás, ele vai operando de diversas maneiras. E nesse tabuleiro do jogo sujo dele, Paulo era uma peça do xadrez dele. Mas só que Satanás não tem tabuleiro nenhum, irmãos. O tabuleiro, o grande plano, toda a história está nas mãos do Senhor. Isso precisa ficar bem nítido para a gente. Satanás é criatura. Então, ele atende aos propósitos de Deus. Tudo o que ele faz está convergindo nos propósitos do Eterno. É como a Bíblia diz, ele é um cãozinho na coleira de Deus. Então, na verdade, essa era mais uma ameaça à igreja do Senhor. Mas o Senhor transformou essa ameaça no cara que foi o bandeirante do Evangelho. E que até hoje é considerado por muitos um dos maiores bandeirantes do Evangelho. Paulo, pastor, missionário, plantador de igreja, mestre, um senhor professor, grande parte aqui do Novo Testamento foram textos que ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Olha como é que Deus faz. Então, na verdade, o Senhor pegou isso tudo e está fazendo convergir nos propósitos eternos dele. E ele diz, Saulo, o versículo 22, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco. Demonstrando o que, irmãos? Me ajuda aí. Que Jesus é o Cristo. Irmãos, essa precisa ser uma grande pegada da nossa vida, porque a nossa vida prega o Evangelho, amém? Junto com a nossa boca. A gente precisa demonstrar que Jesus é o Cristo. E quem é o Cristo? É o ungido de Deus. Em hebraico é o Messias, né? O Messiaque, Mexia, enfim. E Christos, em grego, né? O Cristo é o ungido de Deus. É o separado, é o eleito, é o escolhido de Deus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o caminho. E aí chegamos no versículo 23. Decorrido muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo. O homem que era assassino, agora estão criando uma emboscada para ele poder ser aquele que vai ser assassinado. Mas ele ficou sabendo do plano deles. E dia e noite guardavam os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Paulo tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram ele pela muralha. Sabe o que acontece com a vida de Paulo? Paulo é convertido no caminho para Damasco, né? E o Senhor manda que ele continue o caminho para Damasco e vá até uma casa lá e fique lá esperando. Assim ele fez, ele espera, ele jejua, Ananias chega lá, ele está orando, né? Assim acontece. Paulo está em Damasco, ele permanece ali em Damasco. Mas só que Damasco tinha muitas sinagogas dos judeus. E eles começam agora a falar, vamos matar Paulo. Agora, esse cara veio para poder matar cristão em Damasco. Mas agora esse cara está ajudando os cristãos de Damasco. Vamos seguir, vamos continuar a obra de Paulo, matando ele agora. Aí Paulo foge para Jerusalém. Mas só que Paulo, quando vai chegar em Jerusalém, ele vai encontrar resistência também. E vamos seguindo com o texto. Quando Saulo chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, alguns irmãos, todos. Olha a fama de Paulo entre os cristãos. Todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. E aí nós precisamos de Barnabés no meio das igrejas, né? Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou até os apóstolos e contou-lhes como que Paulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco
Paulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Ele falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isto chegou aos conhecimentos dos irmãos, levaram Saulo para Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Uma curiosidade sobre o ministério, né, a vida de Paulo, porque Paulo, depois que ele foi para Tarso, ele fica lá num seminário diretamente com o próprio Deus de 3 anos. Ele tem uma das cartas dele, que eu não estou me recordando agora, ao qual ele escreve sobre isso, que ele aprendeu diretamente do próprio Senhor. Aí ele diz que ele não sabe se foi em espírito, se foi no corpo, enfim, né? Mas o próprio Senhor Jesus preparou Paulo. Por isso que o Senhor Jesus já separou Paulo na condição de um apóstolo naquela época, porque ele foi comissionado e ele foi instruído como os outros 12 foram, mas ele já foi instruído pelo Cristo ressurreto. E aí depois Paulo ele retorna para o ministério depois de 3 anos. Mas acontece mais outra coisa, que o Senhor recolhe Paulo na Arábia. E aí o Senhor para Paulo por mais 10 anos, para que depois ele retornasse na sequência do seu ministério. E aí, seguindo o texto, 31. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Então, como a gente está vendo desde o início, irmãos, o padrão de crescimento da igreja é no poder do Espírito Santo. Está vendo a dependência da igreja no Espírito Santo, no Espírito de Deus? Eles compreendiam que quem faz a igreja desenvolver, crescer, é o Espírito Santo. Há tempo para todas as coisas. E a plantação de uma igreja, ela requer o Espírito Santo. Eu li uma frase esses dias de um pastor que ele falou assim, ó: é mais fácil a gente encontrar um morto respirando, um cadáver respirando, do que encontrar um cristão sem o Espírito Santo e sem oração vivo. O cristão que não caminha na dependência do Espírito, no poder do Espírito, e que não busca em oração, não depende dele de oração, morre. Está morto. Não suporta até o final, não consegue perseverar. E agora, nós vamos chegar aqui num processo, numa sequência de 3 curas, né? E nós vamos parar no último versículo do capítulo 9. A gente vai ver 3 curas em sequência. Mas, irmãos, não há cura maior do que a cura que a gente vai ver no estudo de terça-feira, no início do capítulo 10. Que é Pedro visitando a família de Cornélio e pessoas sendo salvas. Pessoas se rendendo verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, né? E aí, seguindo aqui no texto. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois ele era paralítico. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arruma sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Sarón viram Enéas e se converteram ao Senhor. Irmãos, eu creio no poder do Senhor. Eu creio no poder do Espírito Santo, sabe? Mas a gente precisa sempre perceber que aqui no padrão bíblico, todos esses movimentos de cura são para levar pessoas até o Senhor Jesus Cristo. E é para dar glória a Ele. Você vê que em nenhum momento Pedro requer algo para ele. Ele diz o seguinte: Enéas, Jesus Cristo cura você. A gente vê que Pedro não mandou ele fazer 3 rezas, fazer um ritual, fazer alguma outra coisa. Ele falou: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. E sabe o que é interessante?
Essa cura, irmãos, ela está disponível a nós todos os dias. E eu não quero só falar do paralítico físico, não. São pessoas que estão paralisadas na sua alma. São pessoas que estão paralisadas nos sentimentos. E o Senhor Jesus, ele tem poder para poder continuar fazendo isso. Levantando, levante-se e ande, porque Jesus te curou. Não é essa condição que te define, mas o que te define é a promessa de Deus, é a palavra do Senhor. Isso continua acontecendo, por mais que eu acredite também, tá, irmãos? Que possa o Senhor levantar um paralítico, eu acredito. Mas só que tudo isso nós precisamos apontar para quem? Para a glória de Deus. E olha esse outro milagre que vai acontecer agora. Em Jope, havia uma certa discípula chamada Tábita, nome este que é traduzido de Dorcas. Vocês lembram da cidade de Jope no Antigo Testamento? Um profeta fujão chegou em Jope, ao invés de ir para Nínive, pegou um barco por outra direção. Sabe o que significa o nome Simão, né, que é o nome de Pedro? Filho de Jonas. Então, em Jope, Jonas, quando chegou lá, ele escolheu fugir da presença do Senhor. Mas só que a obra do Senhor, ela continua. E ela está acontecendo. Olha quantos anos depois de Jonas, a obra do Senhor está se completando. Está tudo acontecendo dentro dos propósitos de Deus. Inclusive, Jonas conseguiu fugir dos propósitos de Deus para a vida dele? Ele conseguiu fugir? Não. Só um pouquinho. Mas logo depois o Senhor foi lá e o apanhou de volta. E levou ele até a missão ao qual o Senhor tinha estabelecido. Jonas, eu determinei, você vai a Nínive. E você vai. Você tentou fugir, mas você vai a Nínive. E Tábita, a tradução do nome Tábita significa gazela. E naquela época, uma gazela é o quê? Um animal meigo, dócil. Né? É essa representação que passa. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram um corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior, aonde estava Tábita, né? Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Olha a atitude de Pedro. Mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Por quê? Pedro não quis fazer daquele momento um espetáculo, irmãos. Pedro acreditava no poder de Deus. Aqueles irmãos que estavam ali acreditavam no poder de Deus. E Pedro pediu que todos se retirassem. Ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para ela, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. E tudo isso, irmãos, estava fazendo com que? Cooperando para que o evangelho crescesse, para que o evangelho se difundisse. Mas agora eu quero lembrar vocês de uma coisa, tá? Lembra uma conversa de Jesus com Tomé? A atitude de Tomé não foi ruim, não. Muitas vezes, a gente quando lê ou estuda o texto bíblico lá em Tomé, que Tomé era aquele cara que estava descrente. Não, vocês viram, eu não vi. Eu preciso ver, eu quero tocar. Por quê? Porque a fé, irmãos, ela é racional de certa maneira também. Jesus traz provas concretas. Jesus não nos chamou a nós crermos numa fé, como é que eu posso dizer, destituída de sentido,
destituída de racionalidade. Não, pelo contrário. O Evangelho ele tem uma explicação racional. A palavra de Deus, Deus se explica de forma racional a gente. Então Tomé, ele era aquele que queria palpar. Ele queria realmente, sabe, se aprofundar, mergulhar nessas coisas. Lembra que Jesus falou para Tomé? Tomé, você crê porque você viu, que você tocou, porque você está aqui. Mas bem-aventurados seriam quem? Os que não viram, mas mesmo assim crerão. Sabe o que Jesus fala da gente? Ele nos chamou ali de bem-aventurados. Por quê? Por mais que nós acreditemos que o nosso Senhor opere, nós não dependemos dessas operações. Nós nos evidenciamos, nós cremos na obra de Cristo. Nós depositamos toda a nossa fé naquele Cristo. Isto se tornou, caminhando para terminar, conhecido em toda a cidade de Jope. E o que aconteceu, irmãos? Muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Né? E a gente sabe que Pedro ali vai ter umas outras experiências sobrenaturais com o Senhor, ao qual vai continuar cumprindo os propósitos eternos de Deus, sabe? E o que a gente aprende nisso tudo, irmãos, que a gente estudou aqui hoje nesse capítulo 9? Que o Senhor é soberano nos seus propósitos. Que o Senhor, ele chama homens e mulheres não condicionado naquilo que ele vê na gente, né? A graça não é mérito. A graça não se baseia no que o Senhor vê em nós. A graça se baseia na bondade e na misericórdia de Deus. Ele escolheu nos salvar, ele escolheu nos amar. Como ele fez com Paulo, ele fez assim conosco. Em determinado momento da nossa vida, ele nos atraiu, ele nos chamou. Ele chamou a nossa atenção. Ele mostrou que nós estávamos cegos e nos trouxe a verdadeira visão para que nós pudéssemos enxergar ele principalmente, professá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E olha o que o Senhor fez na vida desse homem. A disposição de Ananias. Ananias, eis-me aqui, Senhor. E foi o que nós falamos no início. Muitas vezes a gente está esperando ouvir essa voz, sabe assim, essa coisa sobrenatural. Mas nós temos a voz do Senhor que está falando conosco todos os dias, amém, irmãos? Amém? Vocês confiam nisso? No Espírito Santo? Vocês creem que vocês são habitados pelo Espírito Santo de Deus? Então a voz do Senhor está aqui. Todo dia Ele está nos instruindo, Ele está nos chamando. Nós só precisamos falar, eis-me aqui, Senhor, e essa palavra. Em oração, em independência, em temor, em zelo. Ele está falando conosco todos os dias. Se nós formos ficar aqui mergulhados, a gente tem tempo, semanas e semanas para ficar um exemplo só nesse capítulo. Mas nós vamos aprendendo, vamos extraindo o que o Senhor tem escolhido falar para a gente nesses dias. E muito está coincidindo com tudo que nós estamos vivendo até com esse processo de plantar uma igreja, de iniciar uma igreja, para a glória do Senhor. É isso que nós precisamos. A gente está vendo aqui a igreja acontecendo no poder do Espírito. Ele falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. As ameaças vão vir por fora, vai vir por dentro. Mas nós precisamos estar ali fiéis, discernidos no Espírito. Lembra aquela historinha? O Senhor vem plantando o trigo e o diabo vem atrás plantando o joio. E é assim em toda a nossa vida. Em todos os aspectos, em todos os caminhos da nossa vida. Mas só que maior é o que está em nós. Bom, meu amigo, Deus te abençoe. Do que aquele que está no mundo. Essa é a nossa confiança. A nossa confiança é o Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, né? Então a gente está encerrando aqui o estudo bíblico e logo daqui a pouquinho a gente está iniciando aqui o nosso culto, hein? Às 18 horas. Está convidado, hein, meu amigo? Tá bom? Jesus te abençoe.